Amém, irmãos? Paz do Senhor. Relembrando rapidamente aquilo que nós tratamos sobre disciplina, naquela última segunda-feira. Alguém lembra qual foi a data daquela segunda? 6/7. Nós falávamos sobre a disciplina de oração na pessoa de Cristo, tá? E eu continuo falando sobre obreiros disciplinados e sobre algumas características de Jesus e alguns ensinamentos aí do Novo Testamento para que a gente possa ser um bom obreiro, tá? Se eu me propus a ser alguma coisa, eu quero ser bom naquilo que eu faço, não quero ser qualquer coisa, principalmente quando eu disse que eu quero ser, que eu gosto de ser o que eu sou, tá? Então, alguém tem alguma coisa a dizer para mim sobre a questão da disciplina de oração? Recapitulando, da outra segunda-feira. Repetição. É o hábito repetitivo. Isso. Muito bem. Alguém lembra da frase do Krauser que eu falei aqui? Que autodisciplina é a capacidade de não se auto-enganar. A gente muitas vezes propõe enganar outras pessoas, mas é muito triste quando a gente tem uma vida tão desregrada que a gente engana a si mesmo, tá? Então hoje nós vamos continuar falando sobre atos de disciplina. Primeira coisa que a gente trata hoje nessa tarde é disciplina dos costumes. Você que está anotando aí, escreva aí, disciplina dos costumes. E essa disciplina dos costumes tem a ver com o quê? Tem a ver com os hábitos sadios que são imprescindíveis na vida de um líder. A disciplina dos costumes tem a ver com hábitos sadios que são imprescindíveis na vida de um líder. São práticas que um líder não pode deixar de ter. São hábitos que o líder não pode deixar de viver. Tá? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, verso de número 1. Marcos capítulo 10, verso de número 1. Vamos ler todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Então a Bíblia está deixando bem claro que um dos costumes que Jesus tinha, no seu ministério era ensinar as pessoas, tá? Isso era costumeiro na vida de Jesus. Jesus tinha isso como uma prática sadia do seu ministério. E eu confesso para vocês que eu aprendi muita coisa ensinando. A questão de ensinar me obrigou a aprender para que eu pudesse transmitir mais coisas. Então, quando a gente olha para a vida de um líder, de um obreiro, que ele não consegue ensinar, a gente também percebe que essa pessoa não está se dedicando a aprender, porque só pode ensinar aquele que aprende alguma coisa. Então, quando nós paramos para prestar atenção nesse detalhe, nessa disciplina de Jesus, sempre quando Jesus estava diante de pessoas, Jesus estava ensinando. Tá? Nós vamos ver muitos momentos em que as pessoas estão buscando Jesus por causa daquilo que Jesus tem a transmitir. Então, ensinar é interessante e atrai pessoas para perto de mim. E o que significa ensinar? É repassar, transmitir e mostrar com precisão. Quando nós observamos a história de Israel, Israel foi o povo que foi criado mediante a revelação da Escritura de Deus para eles. Só que passou-se o tempo, o ensinamento da Escritura ficou deturpado e passou a ter muito mais vontade e desejo humano do que aquilo que era direção divina. Tá? Essa questão é tão explícita, tão clara, que a gente vê que o povo se perdeu.
e até mesmo aqueles que foram levantados para ensinar e transmitir aquilo que era da vontade de Deus, começaram a fazer com que a lei funcionasse em benefício de sua vida. Quando a lei funciona em benefício da vida de uma pessoa, por seu interesse pessoal, quem perece é o povo. Então os sacerdotes colocavam, os mestres colocavam muitas dificuldades para que a palavra de Deus pudesse ser praticada por pessoas. E aí a gente percebe que Jesus ele vem para ensinar aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é transformador, aquilo que muda a história da nação de Israel e faz eles viver segundo a vontade de Deus. A liderança de vocês hoje aqui dentro dessa casa, ela é espiritual. E você não pode ensinar nada que venha fazer com que o povo venha viver de uma maneira que te beneficie. O que você precisa ter no seu coração, e é isso que Jesus faz, é que a prática do ensino era costumeiro na sua vida. Mas Jesus deixa bem claro, olha, aprenda de mim, porque o meu fardo é leve. Eu sou um homem manso, eu sou um homem humilde de coração. Então, o meu ensinamento, ele abençoa a sua vida. Então, se você é uma pessoa que tem um chamado de liderança, que tem a obrigação de ensinar, de transmitir, de mostrar de maneira precisa, o ensinamento bíblico ele não pode tornar a vida das pessoas difíceis. Pelo contrário, o ensinamento bíblico ele é libertador. O ensinamento bíblico ele é transformador. A Bíblia ela alegra a alma, ela renova o espírito. E a gente olha para a vida das pessoas que tinham essa responsabilidade e eles começaram a se aproveitar do conhecimento que tinham para se beneficiar e prejudicar outras pessoas. E aí a gente olha para Jesus, Jesus ele vem para deixar bem claro qual é a vontade de Deus. E ele deixa isso bem claro de que maneira? Ensinando. O ensinamento ele é um costume no ministério de Cristo. Cristo senta com os discípulos, ensina-os. Cristo sobe ao monte. Quando a gente vai ler as Beatitudes ou o Sermão do Monte, a gente vai olhar para Mateus capítulo 5, 6 e 7. Sempre Jesus vai estar ensinando, transmitindo com clareza, levando o povo a conhecer uma palavra que liberta. Então, se você é obreiro, uma das disciplinas de costume que você precisa ter é essa, de ensinar às pessoas aquilo que você tem aprendido. Se você não aprende, você se limita. Se você aprende e guarda para você, você negligencia o seu chamado. Então o Senhor ele está chamando pessoas através do seu exemplo. Eu te dei conhecimento, você aprendeu de mim, eu levantei pessoas para te ensinar. E é necessário com que essa palavra que te libertou, liberte também outras pessoas. Aquilo da parte de Deus que te alcançou, alcance também outras pessoas. Então um obreiro que não ensina não é um bom obreiro. Um obreiro um líder que não transmite com precisão aquilo que é de Deus, não é um bom obreiro. E aqui a gente cai, sempre em atividades que são rotineiras. O nosso ministério aqui ele é diário, existem coisas que são do cotidiano. E às vezes eu vejo você se limitando apenas a isso. A marcação de um banho, ao servir um almoço no refeitório, fazer isso. Eu sou obreiro, o que eu faço? Eu tenho autoridade de ter um relógio no pulso para marcar o tempo do seu banho. E isso é ínfimo, é pequeno perto daquilo que Deus tem para a tua vida. Existem coisas que são espirituais, e as coisas que são espirituais sempre são maiores do que as seculares. Então, se você tem aprendido algo da parte de Deus, tenha a disciplina do ensino como algo fundamental do seu ministério. Transmita a palavra, pregue a palavra de Deus. Nós sabemos que a libertação ela é pela fé. E fé só se manifesta ao ouvir mas como é que vão crer se não tem quem pregue? Como é que vão conhecer Jesus se não tem quem ensine? Perca o seu tempo desfolhando a Bíblia e transmitindo para esses homens aquilo que vai fazer uma obra, uma mudança no seu entendimento, no seu coração. Então Jesus deixa bem claro, mais uma vez, era costume de Jesus estar com pessoas e estar transmitindo de maneira precisa a vontade de Deus. Você conhece algumas coisas da vontade de Deus para a sua vida? Sim ou não?
Sim, você conhece. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então Deus não quer que você pereça, por isso que Ele deu Jesus. Você já pode ensinar sobre a grandeza do amor de Deus. Pastor, que tamanho que é o amor de Deus? Não tem tamanho, é de tal maneira, não tem como eu descrever. O amor de Deus é infinito, é grande, é incomparável, não tem como se medir. Você pode ensinar isso. Você é líder, você precisa transmitir com clareza aquilo que libertou você. Você precisa compartilhar através do ensinamento a obra que Deus tem feito em sua vida. Abra a sua Bíblia em Lucas, agora capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Verso de número 16, vamos ver outro costume que Jesus tinha e praticava de maneira muito disciplinada, obedecendo às regras. Lembrando que disciplina é estar comprometido com as regras e mandamentos, ordenanças que existem em um lugar, grupo, sociedade, independente de qualquer que seja a instância, é o comprometimento com aquilo que norteia, tá? A forma de se viver de um grupo. Então, quando a gente lê Lucas agora 4, verso 16, como está escrito aí? Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado ele entrou aonde? Segundo o seu costume. Quando nós estudamos a palavra sinagoga, a gente percebe que a sinagoga, ela não tem a sua origem em Israel. Quando o povo de Israel, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, a gente percebe que Israel ficou sem templo, sem lugar de culto. Antes, a prática do culto era no templo que foi erguido e edificado em Jerusalém. Só que agora no cativeiro, na Babilônia, não tem lugar de culto. Mas o povo de Israel é um povo que vive direcionado pelo conhecimento, pela revelação da palavra de Deus. Então eles cultuavam a Deus no templo, o sacerdote lia ali o mandamento da lei de Moisés, trazia o conhecimento dos profetas, aquilo que foi descrito, e eles se alimentavam disso. Com o cativeiro, com o exílio, onde o povo de Israel foi levado para a Babilônia, eles ficaram sem lugar de culto. E eles começaram a se reunir, pequenos grupos, em alguns lares, em algumas casas, em alguns lugares de reunião. Então, quando você olhava em Jerusalém, tinha um lugar de culto. Quando você olha para a Babilônia, você vai encontrar muitas sinagogas. A sinagoga nada mais é do que uma igreja no dia de hoje. E aí, quando você olha para a pessoa de Jesus, a gente percebe que Jesus tinha como de costume entrar na sinagoga. Esse episódio em especial, a Bíblia mostra que Jesus ele se levanta para ler algo que está escrito, né, no rolo da lei, e a gente vai ver, né, que Jesus vai ler um texto que foi profetizado por Isaías, onde ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus é tido como herege, é perseguido nesse momento, mas a Bíblia mostra outros episódios que Jesus estava na sinagoga para ouvir a palavra que estava sendo pregada. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. E é o fato que é imprescindível na vida de um líder é se alimentar com aquilo que Deus tem a dizer. A nossa vida ela é espiritual. E a palavra de Deus é o pão espiritual que alimenta a nossa vida espiritual. Então, quando eu sou líder, é mais do que importante eu continuar me alimentando. Quando nós olhamos para uma criança, vamos colocar aqui de um país que a gente tem algum conhecimento, por exemplo, o Haiti, onde a pastora Valéria faz missões, qual que é a característica daquelas crianças? Elas são magras, definhadas, doentes, porque ela não consegue se alimentar. Esse também é um retrato de um líder, de um obreiro que não se alimenta da palavra de Deus.
E qual é uma dificuldade que eu tenho? Porque eu sou obreiro, eu procuro fazer outra coisa. Eu fico no escritório, eu atendo o telefone, eu vou fazer uma leitura, só que a Bíblia mostra que Jesus tinha o costume de entrar, sentar na sinagoga para se alimentar da palavra de Deus. Isso é uma prática saudável que todo obreiro precisa ter. Alguns dos pastores mais antigos, isso também é muito característico na igreja do pastor Diogo, na Assembleia de Deus do Belém, eles têm um jargão: quem não senta para ouvir, não pode ficar de pé para falar. Então, se a gente não aprende, a gente não tem o que transmitir. Então a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus tem dois costumes que são fundamentais na vida de um líder. Primeiro, Jesus senta e ouve. Depois, Jesus se levanta e fala. E aí eu pergunto: o que você tem ouvido está de acordo? O que você tem falado está de acordo com aquilo que você tem ouvido? Porque às vezes tem até pessoas que estão aqui, mas a cabeça está distante, longe, estão fora. Escutam e não aprendem nada. Então, quando você entra num ambiente como esse, num lugar como esse, também existe uma luta espiritual que impede você de aprender aquilo que está sendo ensinado. E você tem que vir aqui, irmão, vamos lá, com a faca nos dentes. Não, eu estou indo aprender algo que vai transformar a minha vida e vai acrescentar ao meu ministério para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Se eu não for edificado, eu não edifico. Se eu não for construído, eu não construo. Se eu não tiver alimento, irmão, se eu for um homem vazio, eu tenho o que para dar para as pessoas? E aí nós estamos estudando hoje sobre disciplina de costumes, práticas de hábitos saudáveis. Quando você entra nessa igreja, irmãos, Deus tem algo a falar. Tem 12 anos que eu sirvo a Jesus e posso te falar uma coisa: eu estou sempre ouvindo uma novidade. Já escutei talvez a mesma palavra pregada 500 vezes, mas 500 vezes de maneira diferente, onde algo novo foi acrescentado à minha vida, onde algo novo alimentou o meu ser, onde algo novo acrescentou no meu ministério. Então escute o que Deus está falando, entre na igreja de uma maneira desejosa de aprender aquilo que Deus tem a falar e faça disso uma prática saudável na sua vida, para que você não seja um obreiro raquítico, que mostra que você está doente, que você não tem alimento decente, direito. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que não falta nesse lugar, irmão, é palavra. Vocês têm palavra de manhã, de tarde, de noite, ainda tem a opção de buscar a Deus aí a hora que você pode. Então pratique isso, tenha isso como hábito. Eu estou indo para a casa do Senhor, lá vai ter uma palavra da parte que vai transformar a minha, que vai mudar a minha, que vai fazer de mim um homem abençoado e abençoador. Você é obreiro, irmão, você é um líder. O que você tem transmitido às pessoas? O que você tem compartilhado às pessoas? Senta comigo 5 minutos, nós vamos falar sobre o quê? Conversa comigo 5 minutos, qual vai ser nosso assunto? Nós sempre vai chegar em um consenso, irmãos. Jesus é poderoso para transformar a nossa vida e mudar a nossa história. Sempre nós vamos compartilhar algo da parte de... E eu nunca vi ninguém brigar comigo porque eu falei algo da parte de Deus para ela. Pelo contrário, o que eu mais escuto é: pastor, eu louvo a Deus pela sua... Obrigado, pastor, por essa palavra. Precisamos fazer disso uma prática constante, um hábito saudável da nossa vida. Precisamos, irmãos, ensinar e precisamos aprender. Isso precisa ser uma disciplina em nós, sabe por quê? Porque isso também vai mostrar quem você é. Se você não ensina, significa que você não tem aprendido. Se você não aprende nada, significa que você não está apto para ensinar para ninguém. Quem você quer ser? Aonde você quer chegar? As multidões, irmãos, só vão te ouvir se você tiver algo a acrescentar à vida delas. Lata vazia com pedra dentro, irmão, só faz barulho.
Tem muita gente por aí fazendo barulho e não edificando a vida de pessoas. Mas eu falo aqui hoje, da parte de Deus para a tua vida, Deus chamou você e tem despejado alimento sobre a sua vida, para que você seja um abençoador de famílias, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, aonde você abrir a sua boca, pessoas serem alimentadas para a glória de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Isso tem que ser uma prática da sua vida. Isso precisa ser uma disciplina, isso é uma regra para um obreiro. O obreiro precisa sentar e ouvir. Assim como o obreiro também precisa estar de pé para falar. Eu não lembro, eu queria lembrar com quem que eu estava conversando ontem, que falou para mim: pastor, eu nunca mais vou falar nada, mas eu vou falar. Quem foi que disse para você calar a boca? Quem é que quer você calada? O problema não é falar ou não falar, o problema é como se fala. Isso que a gente precisa ter noção. Eu nunca deixei de combater o pecado, nunca deixei de falar para as pessoas contra a mentira, contra a prostituição, contra a desobediência. Só que a minha vida precisa estar de acordo para eu falar sobre isso. E a terceira disciplina que a gente vai falar hoje é a disciplina do falar. Você pode repetir comigo? Você é uma pessoa disciplinada no falar ou não? Analise você a si mesmo. Você é uma pessoa disciplinada no falar? Nós somos seres comunicativos. Deus nos deu esse dom de comunicação, de falar. Nos relacionamos através disso. E precisamos também ter uma disciplina de se falar, de como se falar. O líder não pode ficar falando palavras inúteis. O que você fala é útil, irmão, é aproveitável? O líder, ele não pode ficar levando por aí palavras levianas. O que é uma palavra leviana? Destrutiva. O líder não pode ficar falando a esmo. O que é falar a esmo? É uma pessoa que fala sem um cálculo rigoroso. Ele não pensa para falar. Ele não analisa aquilo que ele está dizendo. Uma pessoa que, se falou besteira, ela nem percebeu. E eu confesso para você, irmãos, nós temos a capacidade de frear qualquer palavra antes dela sair da nossa boca. Qualquer palavra nós temos capacidade de freá-la antes de sair da nossa boca. Por que a gente não freia? Porque a gente não pensa. A gente sai falando que nem uma metralhadora. A gente não está nem aí, mas tudo aquilo que a gente planta, e a gente se esquece que falar é uma semeadura. Toda palavra que sai da nossa boca é uma semente que a gente está plantando. Você já pensou por esse lado ou não? Toda conversa que a gente tem é uma semente que a gente está plantando. E Jesus, ele vai bater nisso daí. O líder, ele não pode falar de maneira irresponsável. Precisamos ter responsabilidade naquilo que sai da nossa boca. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso de número 29. Vamos lá, todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Olha só que coisa maravilhosa. Tente não falar. É isso que está escrito? Evite se for possível. É isso que está escrito? Dá uma segurada aí, irmão. É isso que está escrito? O que está escrito? Não saia de maneira alguma. Não permita. Não deixe.
sair pela sua boca palavra torpe. Sempre quando a gente pensa, na questão torpeza, nós estamos pensando em palavras de baixo calão, palavras imorais, palavras sujas, prostitutas. Nós estamos pensando nesse tipo de coisa. Mas aí a gente continua o texto: não saia da vossa boca nenhum tipo de palavra, mas unicamente a palavra que for boa para edificar. Então, quando nós olhamos, nós que somos líderes, o chamado de Deus para a nossa vida é falar para que aqueles que estão em nossa volta sejam edificados. Nós somos construtores da vida. As pessoas que andam comigo vão apresentar um resultado. As pessoas que me ouvem, elas vão mostrar aquilo que eu digo. E aí Paulo está batendo veemente nisso. Olha, proíba sair dos teus lábios aquilo que não edifica a vida dos outros. Que a tua boca seja manancial de vida. Que os teus lábios possam produzir pessoas melhores. Porque aquilo que você está falando vai edificar alguém, ou vai abater alguém, ou vai destruir alguém, ou vai edificar, construir, levantar. Então nós precisamos ter disciplina, controle sobre aquilo que nós estamos falando. E aí Paulo ele continua, olha só que coisa maravilhosa: somente aquilo que for para edificação, conforme a necessidade do Tiago é a mesma do Wanderson, sim ou não? Não. Se você olhar num contexto, vieram aqui com o mesmo problema, mas quando você vai destrinchar a vida de cada um deles, cada um tem uma situação diversa, cada um precisa aprender algo diferente. A necessidade do Valadão é diferente da necessidade do Carlos. E aí Paulo está falando: olha, fale conforme a necessidade de cada um. Tem pessoas que precisam ouvir uma bronca, tem outras pessoas que precisam de uma palavra de amor, de um abraço. E aí Paulo está falando: tenha a capacidade de analisar quem está te ouvindo, para você saber aquilo que você fala. Mas em todo tempo fale somente aquilo que edifica. Eu tinha um problemão, cara, de falar a verdade sempre, mas eu falava a verdade muito dura. O que o Falcade falou hoje lá na sala lá? Vocês estão pegando um pastor babinha, mamão com açúcar. Eu peguei um pastor bravo. Isso era um problema que eu tinha. Aí meu pastor virou para mim e falou assim: Haroldo, existem 10 maneiras de se falar a verdade. Sabe qual é o seu problema? Você sempre escolhe a pior. Você fala a verdade, você ganha um inimigo. Você fala a verdade, do jeito que você fala, você levanta um adversário, você coloca uma pessoa para longe de você. Por favor, faça uma análise. Fale conforme a necessidade de cada um. Seja um instrumento de bênção, de edificação na vida das outras pessoas. E aí o apóstolo Paulo continua: assim transmita graça àqueles que te ouvem. Você transmite o que com aquilo que você fala? O que você está transmitindo com as palavras que saem da sua boca? Já percebeu que tem pessoas que parece que elas são tóxicas? Quanto mais ela fala, mais sozinha ela fica. Quanto mais ela fala, mais ela se distancia das pessoas. Quanto mais ela abre a boca, mais as pessoas falam: pô, esse cara. Mas olha o que Paulo está falando: por favor, que aquilo que saia da tua boca transmita graça. E deixa eu te falar uma coisa: graça é algo que vem da parte de Deus. Quando você for falar, transmita aquilo que vem da parte de Deus. Você é um líder espiritual, você foi chamado para isso. Você é um obreiro da casa de Deus, você precisa transmitir aquilo que vem da parte de Deus. Qual que é o problema dos sacerdotes e de Jesus? Os sacerdotes ensinam aquilo que quer e aquilo que satisfaz a sua própria vida. Qual que é a questão de Jesus? Que Jesus vai e transmite às pessoas aquilo que é graça, aquilo que vem da parte de Deus. Aí, olha só, quem se aglomera em volta de Jesus? Multidões. Aquilo que você transmite, irmão, determina também quem fica perto de você, quem vai para longe. Não reclama de estar sozinho, irmão, se a sua palavra não abençoa ninguém.
Não reclame de estar sozinho se você é grosso, ignorante, se você maltrata, se você machuca. Deixa eu te falar uma coisa: o tá tirando, irmão, já passou. A conversa do morro, irmão, já passou. Do ponto de tráfico de droga, irmão, já passou. Hoje você precisa transmitir graça àqueles que estão te ouvindo. Hoje é necessário sair da tua boca algo que desceu do céu. Hoje é necessário passar pelos teus lábios algo que saiu do coração de Deus. Você está comigo? Você é o obreiro da casa de Deus. Transmita graça, transmita aquilo que vem do céu, abençoe a vida de pessoas. Você foi chamado para edificar, construir, não para derrubar pessoas, não para maltratar pessoas, não para afastar pessoas. Disciplina no falar. Verso de número 30, o que está escrito aí? Pega na mão de quem está do teu lado e diga para esse homem: falar o que não é de Deus entristece o Espírito Santo. Fale para esse homem que está do seu lado: falar o que não é de Deus entristece o Espírito Santo. Quer deixar o Espírito Santo triste? Usa a tua boca para o mal. Quer deixar o Espírito Santo chateado com você? Usa a tua boca para falar aquilo que não abençoa o próximo. Quando você recebeu um chamado, você recebeu o dom, irmão, de profetizar, o dom de falar no nome de Jesus, o dom de falar na unção do Espírito. Toda vez que você fala na carne, que você maltrata, que você machuca, você está entristecendo o Espírito Santo, no qual você foi selado para o dia da redenção. Aí eu pergunto: você foi chamado para entristecer o Espírito Santo ou para tornar as pessoas que estão mais perto de você pessoas mais felizes? Quando você entristece alguém, você está entristecendo quem? É a mesma coisa do Espírito Santo. Eu não estou em você para você usar o teu ministério dessa maneira equivocada. Eu não preenchi você para você falar esse tipo de bobeira. Eu não enchi você de dons e talentos para você ofender pessoas. Você é um obreiro da casa de Deus. Eu preenchi você para você ser uma bênção. Eu quero profetizar hoje, nesse dia, de que palavras de bênção fluirão como rios de água viva pelos seus lábios. Você será uma bênção no seu falar, no seu pregar, no seu profetizar, no seu ensinar. Você será uma bênção no seu aconselhar, no seu instruir. Você recebe isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Continuaremos falando sobre a disciplina da palavra. E nós vamos ver na visão de Jesus como falar é importante. Mateus capítulo de número 12, verso de número 33. Quem achou, diga amém. Amém. Olha o que Jesus vai falar: tornem a árvore boa e o seu fruto será, ou torne a árvore má e o seu fruto será, porque pelo fruto se conhece a... Olha só, pelo fruto se conhece a... E o que é que a gente mais produz? Palavras. Olha a continuação do texto: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Qual que é o maior tesouro que você encontrou na sua vida, irmão? A Bíblia. Aí agora Jesus está dizendo: a pessoa boa tira do seu tesouro bom coisas que são boas. A pessoa má tira do mau tesouro coisas más. E aí vem 36: eu digo a vocês que no dia do juízo
Por isso que eu já preguei aqui que toda palavra que sai da sua boca é uma semente. Olha o que Jesus está dizendo: no dia do juízo, as pessoas darão conta de cada palavra inútil que proferiu. Toda palavra de maledicência, toda palavra de ira, toda palavra de ódio, toda palavra que provocou amargura, tudo isso que você está achando que passa batido, vai chegar o dia da cobrança. Tudo aquilo que foi inútil, vai chegar o dia da cobrança. E a gente pensa que a cobrança acontece assim imediatamente, né? Mas não, é uma semente que a gente está plantando, um dia ela vai brotar. E Jesus está deixando bem claro: no dia do juízo, as pessoas darão conta de cada palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será. Você já parou para pensar, irmão, que você pode entrar no céu por causa daquilo que você falou, ou você pode ficar fora do céu por causa daquilo que você disse? Do que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Uma pessoa é conhecida, irmão, por aquilo que ela transmite. Olha o peso da palavra hoje, dessa tarde para você. Será que você tem colocado um freio nos seus lábios? Porque a partir do momento, irmão, que eu venho para o altar, depois de uma palavra de maledicência, de uma contenda, de uma intriga, de uma ira, de uma mentira, de uma conversa de prostituição, de escarnecimento, não tenho autoridade para pregar a palavra. Não consigo prender a atenção das pessoas. O que mais se fica nas setas voando na mente das pessoas: quem é ele? Eu lembro da conversa que ele está falando no quarto. Quem é ele? Eu vi como ele tratou o teu irmão. Quem é ele? Ele não trata ninguém bem. Quem é ele? Ele é ignorante, rude, grosso. Quem é ele? E ainda existe um problema maior: palavras inúteis estão saindo da nossa boca e a gente pensa que isso não vai dar nada, não vai ter problema algum. E Jesus está colocando a justificação e a condenação mediante aquilo que a gente fala. Irmão, você foi chamado para que a tua boca seja manancial de vida. Não abra a sua própria sepultura, irmão, com as palavras que saem da sua boca. Não carimbe teu passaporte para o inferno com as palavras que saem da tua boca. Pelo contrário, carimbe o teu passaporte celeste. Se possível, ainda abra as portas para que muitas pessoas possam entrar na glória através do teu ministério, através da tua chamada. Disciplina no falar. O que é que tem saído dos teus lábios, obreiro? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Será que você tem se analisado, irmão? Será que o que você tem falado tem mudado histórias? Tem transformado vidas? Eu não consigo ver uma pessoa, irmão, que foi chamada por Jesus, que vive sem falar nada. Não adianta ter o título, mas o título não fazer menção com aquilo que está proposto por Deus. Você foi chamado para abençoar pessoas com aquilo que sai da tua boca. Quando nós olhamos aqui, estamos todos no mesmo time. Somos todos do mesmo time. Estamos todos no mesmo barco. Todos nós, sem exceção. O que mais a gente tem em comum aqui, irmãos? O fato de se buscar a Deus para que a nossa vida possa ser transformada. Então aquilo que sai da minha boca, se vem da parte de Deus, não pode causar intriga, nem contenda, nem discussão, nem divisão. Se vem da parte de Deus, vai fazer com que as pessoas possam viver o propósito que Deus tem para a vida delas. Eu profetizo hoje nessa tarde, homens cheios do Espírito Santo, anunciando uma palavra verdadeira, transformadora. Você pode levantar tua mão ao céu e pedir com que Deus coloque palavras na tua boca. Peça a Deus palavras de sabedoria, aconselhamentos que transformam, palavras ungidas.
Peça para Deus nesse momento palavras que mudam a história de pessoas, palavras que criem novas possibilidades, palavras que abrem portas de transformação. Oh, aleluia! Deus está dizendo hoje, obreiro, eu te levantei para que pessoas possam passar das trevas para a luz. As palavras que eu colocar na tua boca vai cortar laço, vai quebrar lança, vai desfazer as obras do diabo. O diabo quer matar homens aqui nesse lugar, mas Deus levantou você, obreiro, para que a morte seja repreendida através daquilo que você fala. Receba a autoridade da parte de Deus hoje nesse dia e se torne um homem sábio no falar, disciplinado no falar. A partir de hoje, nenhuma palavra torpe sairá mais da tua boca. A tua boca será manancial de vida. Você será conhecido como um abençoador, como um pregador do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Obreiros disciplinados, obreiros disciplinados. Entenda que o ensinar, o ouvir, o falar, está tudo associado. Hoje é um dia que Deus quer mudar a direção da sua história. Talvez você tenha tido algumas falhas nesse dia, mas se Deus está falando com você, é porque Deus está interessado em transformar a sua vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, eu posso falar de mim mesmo. Eu já falhei muito, Senhor, no falar. Tanto que chegou o tempo de eu fechar a minha boca, Senhor, por 10 dias, para que as palavras que saíam dela, Senhor, pudessem ser transformadas. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque aquilo que falo hoje eu não falo de mim. Primeiro, Deus, foram os meus ouvidos, ó Pai, que ouviram a Tua voz, que discerniram, Senhor, a Tua voz, que compreenderam, Deus, os Teus ensinamentos, para que depois, através dos meus lábios, homens pudessem ser edificados, construídos, alicerçados, ó Deus, no Teu propósito. Eu rendo graças, ó Deus, a Ti, porque da minha boca, Senhor, muitas mentiras, enganos, maledicências, quantas pessoas, ó Deus, sofreram por causa daquilo que eu disse, mas o Senhor mudou, ó Pai, aquilo que estava dentro do meu coração, tornando aquilo que saía, Senhor, pela minha boca, palavras de bênção e de vitória. Hoje eu tenho a alegria, Senhor, de estar aqui ministrando e ensinando esses irmãos, ó Deus, um pouco, Senhor, do Teu plano, uma pequena partícula do Teu projeto, Senhor, para a vida deles. Mas que em nome de Jesus, ó Pai, cada vez que eu abrir a minha boca, seja algo poderoso da Tua parte que entre dentro do coração de alguém. Que o Senhor possa, Deus amado, me usar de maneira profética, Senhor, para todos aqueles que me ouvem, ó Pai, sentirem a graça da Tua presença, o poder, Senhor, da Tua presença, e que assim seja, Senhor, na vida de cada um desses irmãos, independente do lugar que eles estiverem, ó Deus, independente da casa, Senhor amado, que eles estiverem, da igreja, Senhor, que eles congregarem, do serviço, ó Deus, que eles estiverem, aonde esses homens abrirem, ó Deus, a boca, possa ser, ó Deus, a palavra que vem do céu, ao encontro do coração do homem, para poder transformar a sua vida para sempre. Assim, meu Deus, nessa tarde eu oro e abençoo esses homens para a glória do nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor.